Esmeralda, resumo do capítulo 20. Rodolfo manda um fax avisando que chega no dia seguinte à fazenda. Jacinta avisa Fátima sobre o fax que Rodolfo enviou. Graziella toma banho de sol e Adrian admira de longe. Fátima rasga o fax enviado por Rodolfo. Margarida fala para Rosário que Fátima se ofereceu para mostrar a casa a Esmeralda. Rosário diz que Fátima não a agrada. Fátima finge que torceu o tornozelo e pede ajuda a Esmeralda. Desorientada e sem saber onde está, Esmeralda acaba caindo na piscina. Esmeralda grita por ajuda. Graziella percebe que Esmeralda passa por apuros e resolve ajudá-la. Na cidade, José Armando se encontra com Marcelo. Esmeralda agradece Graziella por ter lhe salvado. Durante a conversa com Esmeralda, Branca diz que os olhos dela lembram muito os olhos da avó de Rodolfo e o formato de seu rosto lembra muito de sua mãe. Branca reitera que quando mais nova se parecia com Esmeralda. Graziella chama Branca e fala que sua mãe está passando mal. Rodolfo retorna de viagem e encontra Esmeralda na sala e pergunta o que a moça faz ali. Rodolfo grita e manda Esmeralda responder. Jacinta vai ao quarto de Fátima e avisa Branca que Rodolfo chegou. Branca vai até a sala e pede para Rodolfo não a machucar. Rodolfo pergunta a Branca o que está acontecendo. Fátima entra na sala e fala a Rodolfo que ele chegou cedo e diz que ninguém o esperava. Rodolfo diz que já entendeu tudo e reitera que estão agindo pelas suas costas. Rodolfo pede para alguém lhe explicar o que está havendo. Fátima fala que José Armando a trouxe e foi até a cidade e, como não queria deixá-la sozinha, pediu a Branca que cuidasse de Esmeralda. Rodolfo pergunta o que José Armando foi fazer na cidade. Fátima diz que ele foi cuidar dos preparativos do casamento com Esmeralda. Rodolfo diz que Branca insiste em lhe desobedecer e fazer a vontade de José Armando. Branca pede a Rodolfo que reconsidere. Rodolfo diz que jamais aceitará Esmeralda em sua casa e jamais dará o consentimento para que se casem. Rodolfo diz que é uma falta de respeito terem trazido Esmeralda para sua casa sem seu consentimento e diz que se ela não sair, irá tirá-la. Rosário conta para Margarida que José Armando e Esmeralda se casaram em segredo. Rodolfo pega Esmeralda pelo braço e a expulsa de sua casa. Branca fica arrasada e começa a chorar. Rodolfo leva Esmeralda até a casa de Lúcio e a deixa lá. Álvaro consegue um emprego para José Armando em um hospital da cidade. Rodolfo volta e Branca pergunta onde ele deixou Esmeralda. Rodolfo fala que a levou para o lugar onde ela deveria estar. Esmeralda fala para Lúcio que é um alívio o encontrar. Lúcio leva Esmeralda até um quartinho de sua casa. Minutos depois, Lúcio confessa a Esmeralda que a ama como homem e não como um pai. Lúcio tenta abusar de Esmeralda, mas a moça se afasta. Lúcio tira sua máscara e pega a mão de Esmeralda. Esmeralda pede a Lúcio que a solte. Lúcio solta a Esmeralda de uma vez e a moça acaba caindo no chão. Amélia avisa José Armando que seu pai já chegou de viagem e que já voltou para a fazenda. José Armando vai até seu quarto pegar suas coisas e fala para Amélia que vai viajar imediatamente. Branca fala para Margarida que vai enfrentar Rodolfo e ele vai ter que lhe dizer onde está Esmeralda. Rosário entra no quarto e pergunta onde está Esmeralda. José Armando pergunta com que direito seu pai expulsou Esmeralda. Rodolfo fala que com o mesmo direito que ele a trouxe. José Armando fala que essa casa também é dele e, portanto, pertence à sua esposa também. Rodolfo não compreende, então José Armando revela a Rodolfo que se casou com Esmeralda. Rodolfo pede a José Armando que deixe sua sala. José Armando diz que vai embora agora mesmo. José Armando exige que ele fale onde está Esmeralda. Rodolfo diz que ele não é ninguém para lhe exigir nada. José Armando agarra Rodolfo e pergunta onde ele a levou. Branca entra no escritório e separa os dois. Rodolfo fala para Branca que José Armando se casou com Esmeralda escondido deles. Branca fica chocada com o que houve. Rosário aparece e diz que Rodolfo não deve insultar ninguém. Rodolfo manda Rosário calar a boca e diz para ela ir embora de sua casa. Margarida pergunta a Rodolfo quem ele pensa que é para falar essas coisas e diz que essa infeliz que ele chama de maldita cega é sua filha. Todos ficam chocados com o que houve.